ao podcast Semeando a Palavra, o seu alimento diário para o fortalecimento da sua fé, com o missionário Emir Vargas. Olá, que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, amados irmãos. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe essa meditação em seus grupos do WhatsApp. Vamos meditar sobre príncipes de Sodoma. O texto em epígrafe encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. O pecado é odioso e quando imaginamos situações e atitudes terríveis, imorais e violentas, a recordação vai até as cidades de Sodoma e Gomorra. Eram cidades em que a injustiça e a imoralidade imperavam a ponto de não haver 10 justos, conforme está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 32. Mas a Escritura mostra um caminho pior, pois por vezes ela compara pessoas que afirmam conhecerem a Deus com até piores do que moradores daquelas cidades. Temos exemplos como o Cristo falando de Corazim e Betsaida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 21, ou ainda comparando diretamente Cafarnaum com Sodoma, pois Cafarnaum teve o próprio Cristo e o rejeitou, segundo Mateus, capítulo 11, versículos 23 e 24. Assim, na mesma perspectiva, o profeta Isaías, como boca do Senhor, denunciou o pecado do povo de Deus a ponto de chamá-los de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, segundo lemos no texto em epígrafe. Pois naqueles dias a pecaminosidade, iniquidade, malignidade, corrupção, blasfêmia eram parte da rotina da grande maioria, e ainda como a mulher de Ló voltaram para trás, conforme lemos Isaías capítulo 1, versículo 4. Deus sempre alertou o seu povo sobre a necessidade de santidade e esta deve preceder os exercícios religiosos, que de outra forma é mera afronta ao Deus santo e justo. Nessa perspectiva, Deus fala que a multidão dos sacrifícios que eram feitos no templo de Jerusalém não serviam para nada, conforme Isaías capítulo 1, versículo 11. A presença do povo no templo era rejeitada por Deus, o santo, pois Deus jamais suportou ajuntamento solene associado à iniquidade. Viver uma vida dupla em que fora da igreja se vive amando os prazeres da carne e pisa na igreja imaginando ser Deus obrigado a amar os exercícios religiosos é o mesmo que colocar uma coroa de príncipe de Sodoma. É como viver como o povo de Gomorra, expressando uma religiosidade vazia, um coração impuro, mancheio de direitos, querendo receber benefícios da parte de Deus. O juízo de Deus foi sobre Sodoma e seus príncipes, foi derramado sobre Gomorra e o seu povo, e será derramado sobre aqueles que repetem essas obras malignas, mesmo sabendo quem é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Não adianta saber sobre Jesus e não conhecê-lo de perto, não andar com ele, não tê-lo no coração, não amá-lo. Somente Cristo é capaz de nos guardar de tropeços, nos apresentar imaculados diante da sua glória. Somente Cristo pode nos livrar de um cristianismo falso, de um culto sem vida de santidade. Só Ele pode nos dar a coroa da vida, a qual prometeu àqueles que nele esperam, aqueles que pela graça vivem para Ele. E que Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. E não esqueça, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe essa meditação em seus grupos do WhatsApp. Você acabou de ouvir o podcast Semeando a Palavra, com o missionário Emir Vargas. Não deixe de ler a Bíblia, ore e esteja sempre em comunhão com o nosso Deus. Até o próximo podcast e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.